A verdadeira história da Virgem Maria, que poucos conhecem. Durante mais de 2000 anos, milhões de pessoas olharam para Maria apenas como a mãe de Jesus. Mas sua história é muito mais profunda do que a maioria imagina. Ela está no centro de alguns dos maiores mistérios da Bíblia e de debates que atravessam séculos. Afinal, Maria realmente deu à luz permanecendo virgem. Quem eram os irmãos de Jesus? E por que sua vida continua despertando tanta admiração e discussão até hoje? Tudo começa com uma antiga profecia registrada pelo profeta Isaías. Ali, encontramos uma promessa que mudaria a história da humanidade. O texto fala sobre uma jovem que daria à luz um filho chamado Emanuel, Deus conosco. A questão é que uma única palavra desse versículo deu origem a um dos maiores debates da história bíblica. Alguns traduzem essa palavra como jovem, outros como virgem. Durante séculos, estudiosos analisaram esse detalhe, tentando descobrir qual era o verdadeiro significado. Quando chegamos ao Evangelho de Mateus, a narrativa é clara. Maria concebeu Jesus antes de qualquer relação com José. Para os primeiros cristãos, isso não era apenas um detalhe da história. Era um sinal de que Deus estava intervindo diretamente na humanidade, cumprindo uma promessa muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Mas existe outro detalhe que costuma surpreender quem lê os evangelhos. A Bíblia menciona que Jesus tinha irmãos e irmãs. Tiago, José, Simão e Judas aparecem pelo nome, além de outras irmãs não identificadas. Quem eram essas pessoas? Ao longo da história surgiram diferentes interpretações. Alguns acreditam que eram primos. Outros defendem que eram filhos de José de um casamento anterior. Há ainda quem entenda que eram filhos de Maria e José. Esse debate permanece até hoje, mostrando como a vida da família de Jesus continua cercada de perguntas que atravessam gerações. Enquanto essas discussões aconteciam, Maria seguia vivendo uma missão extraordinária. Ela enfrentou dúvidas, dificuldades e momentos de profunda dor, mas permaneceu fiel ao propósito que Deus lhe confiou. Criou Jesus com simplicidade, acompanhou seu crescimento e testemunhou cada etapa de sua missão. Um dos episódios mais marcantes acontece nas bodas de Caná. Quando o vinho acaba durante a festa, Maria percebe o problema antes de todos. Ela se aproxima de Jesus e apenas apresenta a necessidade. Sua confiança é tão grande que diz aos serventes: façam tudo o que ele lhes disser. Pouco depois, Jesus realiza seu primeiro milagre, transformando água em vinho. É nesse momento que sua glória começa a ser revelada publicamente. Ao longo dos séculos, Maria passou a ocupar um lugar de enorme importância para milhões de cristãos. Sua humildade, coragem e obediência a Deus são reconhecidas como exemplo de fé. No entanto, diferentes tradições cristãs interpretam de maneira distinta o seu papel na vida espiritual. Alguns defendem doutrinas como a Imaculada Conceição e a Virgindade Perpétua de Maria. Outros entendem que essas crenças pertencem à tradição da Igreja, mas não aparecem de forma explícita nas Escrituras. Da mesma forma, existe uma diferença de interpretação sobre sua função como intercessora, já que diversos textos do Novo Testamento apresentam Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade. Apesar dessas diferenças, há um ponto em que praticamente todos concordam. Maria foi a mulher escolhida para participar do maior acontecimento da história humana. Sua resposta de fé mudou para sempre o destino do mundo.
Ela aceitou um chamado que poucos compreenderiam, enfrentou desafios que quase ninguém suportaria e permaneceu firme até os momentos mais difíceis da vida de seu filho. Talvez esse seja o maior legado da Virgem Maria. Mais do que os debates sobre sua vida, ela deixou um exemplo de confiança absoluta em Deus. Uma mulher simples, mas extraordinária, cuja história continua inspirando milhões de pessoas e nos lembra que grandes propósitos podem começar com um simples ato de fé.